Pois quase 20% dos frequentadores dos grupos de alcoólicos anônimos são menores de 24 anos. E a população da capital está consumindo bebidas alcoólicas cada vez mais cedo. Segundo alguns especialistas, quando esta experiência ocorre antes dos 13 anos, a chance do cidadão se tornar um alcoolista é dobrada. Assunto a partir de agora para esse começo de programa com os nossos convidados. Nós estamos recebendo o psiquiatra com trabalho ligado à Cruz Vermelha, professor de medicina da PUC, Dr. Pedro Ferreira. Também é nosso convidado, o psiquiatra da Unidade de Dependência Química do Hospital Mãe de Deus e também do Núcleo de Dependência Química da Sociedade de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, Dr. Leonardo Paim. Bom, muito boa noite. Sejam bem-vindos aqui ao Cidadania. Antes da gente mostrar um pouco esse estudo, esse material aí dos alcoólicos anônimos, eu queria perguntar para vocês assim, qual é qual o principal efeito do álcool, especialmente quando ele é consumido assim muito cedo na personalidade desses cidadãos? O que pode acarretar para porque é um cidadão que está formando a personalidade, né? E já está consumindo a bebida alcoólica. Okay. Então a gente pode pensar que os problemas ligados ao álcool na adolescência se dividem em dois grandes grupos, né? Problemas agudos, ligados ao consumo, né, no momento de álcool, e esses problemas agudos basicamente vão estar relacionados a um aumento da impulsividade, né, e também a possíveis efeitos tóxicos do álcool nos sistemas orgânicos, né? O que pode acontecer com o aumento da impulsividade? Sexo inseguro, maior chance de se envolver tanto ativa quanto passivamente em violência, agredir ou ser agredido, e também aumenta o risco, né, de entrar num carro, por exemplo, com um motorista alcoolizado, ou mesmo se engajar, né, na atividade de dirigir, ou né, seja, beber no e comportamento e na saúde, já acarreta desde cedo. Exatamente. Então, esses são os riscos agudos, né? Existem também os riscos crônicos ligados, né, ao consumo de álcool precoce. Esses riscos crônicos são mais difíceis de serem evidenciados, demoram um tempo para se instalar, mas como tu disseste, né, o cérebro do adolescente é um cérebro em formação, né? Diferente do adulto, o cérebro do adolescente não está pronto ainda, ele está se formando, ele está fazendo escolhas, ele está criando vínculos afetivos, enfim, é um cérebro que está se transformando. Se tu colocas o álcool muito cedo aí em contato com esse cérebro, vai aumentar o risco dele desenvolver problemas ligados ao álcool no futuro, dependência ou abuso, né? Ele vai estar mais exposto também a se engajar no consumo de outras substâncias psicoativas, tabaco, maconha, cocaína, e junto com isso vai levar também a problemas, né, no âmbito familiar, escolar e futuramente no âmbito laboral. Claro, o doutor Leonardo falou bem assim desses problemas atuais, né? Porque o álcool não é, a relação do homem com o álcool não é uma coisa que vem desde a história aí. Mas o senhor acha que atualmente esse problema ele é mais grave até por causa das relações que nós vivemos hoje na sociedade? Ele pode se tornar ou ele sempre representou assim um problema bem sério? Eu acho que sim, eu acho que tu colocaste bem, o mundo mudou e o comportamento também mudou. Quer dizer, o que mudou particularmente nos jovens, né, com problemas ligados ao álcool? É a maior acessibilidade, quer dizer, quanto mais tu te envolve com pessoas que estão consumindo qualquer substância, aquilo por si só é estimulador do consumo. Se a pessoa tem o produto ao alcance da mão, tem dinheiro e não tem supervisão de um adulto, é jovem, é adolescente, tu estava falando de adolescentes muito jovens, assim, com 13, 14 anos. Cada vez mais cedo eles estão começando, né? Claro. Ausência de supervisão, acesso ao produto e algumas características pessoais, porque isso é uma definição da etiologia da dependência em humanos do Claude Olivenstein, que a dependência de álcool, de drogas, é a conjunção de 3 fatores. É a presença de um produto, condição socioeconômico-cultural, que é o que você está falando, os hábitos que estão mudando, e alguma característica individual do sujeito. Quer dizer, não se torna alcoolista quem pode, e sim quem quer, e sim quem pode. Quer dizer, tem que ter alguma predisposição, e isso talvez reforça
a gente pensar em proteção ao alcoolismo, tentando identificar algumas condições psiquiátricas comórbidas ou prévias ao alcoolismo que facilitem ou que favoreçam essa busca de álcool. Por exemplo, o transtorno de déficit de atenção é uma doença comum na infância e na adolescência. É uma das doenças mais prevalentes entre crianças e adolescentes. Nos últimos anos você fala mais ainda, parece, né? Que mas... se nota, tem função do diagnóstico, não sei? Claro, essas crianças, quando não são tratadas, triplica a busca de drogas, incluindo o álcool. E geralmente começa com tabaco e álcool. Quer dizer, existe alguma coisa no pré-mórbido que faz com que essas crianças tenham uma reação diferente, tanto no comportamento, que elas começam a buscar mais substâncias psicoativas, e aí particularmente o álcool. Já por uma necessidade do que traz desse problema. Ou por falta de juízo crítico. Por exemplo, no transtorno de déficit de atenção, na bipolaridade juvenil, o que caracteriza, entre outras coisas, é uma ausência de medo, de temor, de se complicar com aquilo, uma falta de crítica. Tipo, Maria vai com as outras, está todo mundo aí andando de skate, ladeira abaixo, eu também vou e não vai dar nada. Sim. E aí começa com o álcool vai, como tu colocaste, o Paim também colocou, vai neuroadaptando aquele cérebro em formação, e essa conjunção de predisposição genética com fatores epigenéticos, quer dizer, fatores ambientais mudando a expressão dos genes, porque tem genes para o alcoolismo, já sabe, né? Tem famílias onde várias gerações se envolvem com álcool de uma forma abusiva e desastrosa para eles, né? Acabam morrendo precocemente, desenvolvem cirrose, acidente de carro, todas essas coisas. Então, acho que isso que deve servir de alerta aos pais. Por exemplo, identificar problemas mentais nesses jovens, que ainda não se envolveram com álcool e drogas, problemas de bipolaridade, problemas de transtorno de déficit de atenção, impulsividade, hiperatividade, e tratando esses problemas pode diminuir o envolvimento futuro. O que é considerado um alcoolista, por exemplo? Cedo, o que é? O que identifica uma pessoa? Apenas o fato dele consumir o álcool frequentemente já é considerado um alcoolista? Ou tem alguma outra definição, principalmente na área da psiquiatria? A definição, né, dos sistemas classificatórios, são dois sistemas principais, o CID-10, né, e o DSM-4, eles determinam que a dependência ao álcool, que seria o termo mais adequado, claro, né, para esse diagnóstico, ele se dá quando o indivíduo, né, além de uma compulsão, né, de uma intensificação do desejo pela substância, ele passa a desenvolver tolerância, ou seja, para obter os mesmos efeitos prazerosos com o álcool, ele precisa consumir quantidades maiores, né? Ele também apresenta abstinência quando privado dessa substância, né? Uma saliência do uso, ou seja, ele deixa de fazer outras atividades em função do seu uso de álcool ou de outras substâncias, né? E todo esse conjunto, né, leva a um padrão mal adaptativo, né, com consequências em diversos aspectos, em diversas áreas, né, do funcionamento psíquico e pessoal. Porque muito que se fala assim que a pessoa que é dependente do álcool, né, muitas têm a personalidade, muda completamente quando estão sob efeito do álcool, quando não estão, né, que difere do cigarro, né, que claro que o cigarro faz mal para todo mundo ali, mas que o dependente é isso e que aí vai interferir na sua vida pessoal, na sua vida profissional, mas é claro que com outros agravantes. Sabe que é isso, né, tem que ter prejuízo. Acho que não é tanto a quantidade que a pessoa consome, e sim a frequência, a necessidade, o craving, compulsão e prejuízo, tem que ter prejuízo. Como assim, doutor? Sim, a pessoa começa a ter problemas ou físicos, sim, decorrentes do álcool, ou ocupacionais, né, advertências, ou familiares, ou educacionais. Numa dessas 4 áreas, o álcool, eu incluí educacionais porque são jovens, né? A gente está enfocando num tema relevante que é o alcoolismo entre, sim, jovens, e jovens muito precoces. De 13 a 24 anos, claro, em plena adolescência. Agora tem um problema que dificulta, eu acho, que as pessoas identificarem um alcoolista, que é justamente pelo preconceito ou pessoas que se julgam parâmetro para o comportamento do outro.
Então, se a pessoa bebe, um adulto que beba regularmente, mesmo que ele não tenha prejuízo, ele está bebendo, e ele acha que se aquele jovem beber a mesma quantidade que não faz mal nenhum para ele, entre aspas, ele pode acreditar que aquele jovem está livre do problema de dependência alcoólica e de todas as complicações. Tu me entende? Então, acho que como é uma droga lícita, uma droga que tem esse poder, inclusive econômico, de mudar comportamento, olha o que está acontecendo agora na Copa. Quer dizer, tanto debate. A condição sine qua non do apoio da indústria é que possa se beber dentro de estádio. Não é para aumentar o consumo local de bebida, é para servir de modelo, porque aquelas imagens vão correr o mundo. Se as imagens que forem enfocadas resultarem em incentivo, aquilo é o que a indústria quer, incentivo ao beber. Está todo mundo se divertindo, todo mundo feliz, uma coisa saudável, com a sua latinha de cerveja... De determinada marca. De determinada marca, que não interessa aqui se fazer propaganda, mas assim, ó, não interessa tanto o resultado imediato, é mudar comportamento, é incentivar comportamento. E isso é merchandising, é coisa que a indústria sabe como fazer. É óbvio. E a gente sabe que o jovem é mais suscetível, né? Até porque ele tem que estar ligado, né, a grupos e tudo. E aí a sociedade moderna, vocês acreditam que facilitam isso? Tem um apelo mais forte? Sim, os dados apontam para isso. Né? A gente, no último trabalho da Irlanda, do Ronaldo, da Uniad, né, aparece que os adolescentes, né, dos 14 aos 17 anos, em relação a adolescentes, né, um pouquinho mais, né, digamos assim, comparando, né, grupos que, digamos assim, são de gerações subsequentes, percebeu de modo muito claro, foi um trabalho muito bem conduzido, estatisticamente, enfim, ele é muito bem realizado metodologicamente, que os adolescentes estão de uma geração para outra passando a beber, começando a beber regularmente mais cedo. Né? Então, se a gente for pegar nos anos 50, 60, talvez iniciasse o consumo e a regularização do consumo 18, 19 anos, nessa geração intermediária já baixou para 17 anos e na geração atual, digamos assim, de adolescentes, isso já está girando em torno dos 13,9, 14 para início de consumo e para os 15 em relação a consumo regular. Né? É óbvio que isso tem a ver não só com adolescentes, os adolescentes são os mesmos, né? Muitas gerações, não é exatamente isso. Então, alguma coisa na sociedade aconteceu que modificou a tolerância e aí a gente, né, o Pedro falou muito bem, né, sobre a questão da mídia, né, de como que a mídia está influenciando isso. E um achado, né, interessante que tu mencionaste também, né, e que nesse trabalho da Uniad também apareceu, que os adolescentes, digamos assim, bebem na mesma proporção, né? As meninas e os meninos bebem na mesma proporção. Talvez exista até uma tendência também das meninas começarem a beber mais agora. Né? Que elas estão saindo, aumentando mais. E a mídia também compreendeu isso. Né? Existem propagandas direcionadas ao público feminino. Né? E talvez um dos ganhos, e, digamos assim, com a questão do feminismo e com a questão das mudanças de comportamento da mulher, que ela teve mais liberdade para ir a um bar, para beber, inclusive, que era uma atitude ligada ao homem. Então, de certa forma, tem coisas a ver com a sociedade, né? É óbvio que tem a ver com os pais também parecem mais assustados, né? Claro. De dizer não, de dar limites, supervisionar. Então, poxa, mas como que eu não vou permitir que tenha álcool na festa do meu filho? Como assim? Agora eu queria ver com vocês, mas antes de ver, eu queria falar o contrário, né? A busca da ajuda, quando se dá conta, olha, né? Principalmente entre o jovem, que deve ser mais difícil. Só antes da gente falar sobre isso, queríamos mostrar então o trabalho que é realizado nos AAs, nos Alcoólatras Anônimos, aqui da capital, que tem atendido em média 1000 pessoas todos os dias. O consumo do álcool está crescendo entre os mais jovens. Segundo a Associação Brasileira de Estudos sobre Álcool, 90% dos menores de 18 anos afirmam consumir bebidas alcoólicas com frequência. Com isso, a faixa etária também está se tornando mais presente nos grupos de apoio a dependentes, como Alcoólicos Anônimos. Em cada grupo, composto por 25 a 30 pessoas, pelo menos 5 têm menos de 24 anos. Esse aumento se deve muito também a que muitos jovens estão se internando em fazendas e centros de reabilitação,
para fazer aquela parte que a medicina trata do alcoolismo, que é a desintoxicação. E esses próprios centros, já dentro do programa de reabilitação desses jovens, eles adotam o programa de Alcoólicos Anônimos. Segundo esta psiquiatra, quanto mais nova a pessoa é, maior é o risco da dependência. O adolescente brasileiro vem bebendo cada vez mais cedo, né? A iniciação dele se dá entre os 12 e 13 anos e um uso regular da bebida geralmente entre os 14 e 15 anos. Nessa fase da vida, o cérebro ainda não se formou completamente, né? Então, quando ele é exposto a uma substância como o álcool, né, ele vai tentar se adaptar aos efeitos que o álcool faz mais rapidamente, né? Então, o efeito do álcool é produzir uma depressão no sistema nervoso central que deixa a pessoa mais lentificada, um mecanismo de compensação do cérebro, né, é desenvolver uma tolerância a isso, né? Então, quanto mais cedo desenvolve essa tolerância, mais tempo, vamos dizer assim, o adolescente tem para beber cada vez mais para atingir o mesmo efeito. Para o coordenador regional dos Alcoólicos Anônimos, assumir o vício e abrir mão da bebida na frente dos amigos estão entre as maiores dificuldades enfrentadas pelos jovens. Pelos depoimentos que se escuta dessas pessoas nos grupos, não é? Um dos principais obstáculos é esse, né? Que na festa tu não bebe aquela coisa, porque então ele acaba se obrigando talvez até aquela ideia de participação no seu grupo, né? De acompanhar a turma que consegue beber sem ter o problema do alcoolismo. O lado positivo de tudo isso é que quanto mais cedo o alcoólatra procurar apoio, maiores são as chances de recuperação. Sempre que a gente consegue pegar um padrão de comportamento desses mais cedo, mais chance a gente tem, né, de reduzir o dano que isso pode causar. A gente pode prevenir o desenvolvimento da doença, né? A gente tem mais chance de que isso possa ocorrer, né? Então, a tendência é o adolescente ter um prognóstico melhor, né, do que uma pessoa já com 40, 50 anos, com 20 anos de consumo de álcool, por exemplo, né? Mas, na opinião de vocês, é fácil buscar ajuda? Será que os pais têm que buscar ajuda? Vocês são favoráveis? Também já vai emendar um monte de perguntas ao mesmo tempo. Vocês acham, vocês são favoráveis, assim, quando os pais fazem a internação, uma internação mesmo contra a vontade, ou buscando ajuda contra a vontade do jovem? Olha, eu penso, já começando pelo fim da pergunta, claro, pela parte final, da internação compulsória. Se alguém está infartando e está meio comatoso, tal, ninguém fica perguntando da emergência de atendimento se ele aceita ir para a UTI ou não. Tem que salvar aquela pessoa a qualquer preço, né? Se um jovem... Mas quem vai se dar conta que o jovem está precisando de ajuda? Os pais são capazes de se dar conta disso cedo? Sempre tem um familiar que forçosamente não precisa ser pai e mãe, claro, que consegue se dar conta que aquele negócio está passando do limite, que está havendo prejuízo, que está colocando a vida da pessoa em risco. Aquele hábito de beber compulsivo, desenfreado, levando a uma neuroadaptação e levando a todas essas confusões biopsicossociais. E eu acho que a primeira coisa nem é se a gente vai internar ou não compulsoriamente. A primeira pergunta que um pai ou um cuidador, um familiar tem que fazer são aquelas perguntas do Cage, que são 4 perguntinhas clássicas, assim. Se a pessoa bebe e se sente culpada, se quando ela se acorda, ela precisa beber de novo para se sentir bem, se alguém da família está reclamando, ou um chefe, ou um professor, da forma de beber, e se a pessoa tem uma necessidade de beber, quer dizer, se ela percebe que há uma compulsão a beber, não consegue se controlar. Mesmo quando ela planeja beber menos. Quer dizer, hoje eu só vou beber 2 tacinhas de vinho, quando bebe toda a 2 quantidade garrafas que puder dispor na frente. Então, quando tem 2 perguntas positivas, né, dessas colocações que eu fiz, já dá para pensar que é um caso de alcoolismo. Agora, como é que vai se internar uma pessoa? O problema todo aqui no nosso meio é assim, ó, digamos que a pessoa está bebendo compulsivamente aos 15 anos. Aonde que tem unidade para dependência química para criança de 15 anos? Não é nem como chegar lá, não é como pegar a criança e levar, porque é uma criança, um jovem de 15 anos. E leva para onde então, doutor? Porque eu estou apreciando um pouco por causa do nosso tempo. Não,
nós temos grandes dificuldades. Mas tem grandes unidades, assim como no Hospital Mãe de Deus, como no Hospital de Clínicas, né, de dependências de oculista, que pode ser encaminhada. Mas não criança, não jovens pobres, né? Esse é o problema. Acho que simplificando um pouco a questão, né, onde internar, quando internar, essencialmente é um ato médico. Claro. Né? Esse ponto de corte é difícil de ser feito até em determinadas situações pelo especialista. Mas o ponto de procurar ajuda é mais simples, né? Porque tu não necessariamente precisas buscar ajuda para internar, tu pode buscar ajuda para um tratamento. Né? Aí, a partir do momento em que se tem dúvidas, que se tem alguma suspeita, e essas perguntas que o Pedro trouxe, né, do questionário CAGE, que é um questionário clássico, são interessantes, mas basta uma ou duas preenchendo, né, basta que exista algum prejuízo em relação à bebida, que, identificado por familiares, a gente pode levar pelo menos a um esclarecimento, né? Sim, buscar ajuda com um profissional. Exatamente. Então, existe uma gama ampla, né, que varia desde o aconselhamento, que pode ter um efeito benéfico, até uma internação involuntária. Então, onde que a gente vai situar o nível de cuidado e a intensidade de cuidado? Isso precisa do profissional. Então, tirar as dúvidas, buscar ajuda, né, é necessário e não precisa, digamos, não tira pedaço. Né? Mas tem que ser buscada, não, mais rápido. Precisa ser buscada. Alguma coisa assim, no final, que nós temos 30 segundos, assim, que se possa dizer ainda que seja importante? Olha, eu penso que uma das questões fundamentais em se tratando de jovens, e principalmente mulheres, é o monitoramento por parte dos pais, ou de algum familiar que tenha acesso a essa pessoa. A segunda colocação é que todos os familiares sabem quem é alcoolista na família ou não. Família que tem alcoolista, que tem um antepassado alcoolista, sabe que, ou deveria saber, que aquele jovem tem mais probabilidade de se envolver em álcool e o tratamento tem que começar mais precocemente. Não quando ele tiver 30 anos e cirrótico. Tá certo. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui. Ainda é um assunto que é recorrente, voltaremos a falar. Vamos ir até uma próxima.